aprender matemática não é importante para o Carica. Fala pessoal, beleza? Videozinho de hoje, questãozinha aí de concurso militar, beleza? AMAN, que é a escola de formação de oficiais aí do Exército. Então, para quem gosta de escola militar, aí tá o exercício da AMAN. E ele fala assim, ó, o domínio da função real é... E ele te dá as opções aqui. Vamos lá. Cara, aqui a gente tem duas coisas acontecendo importantes quando se fala de domínio de função. Só para lembrar você aqui, domínio da função ele está relacionado a conjunto de partida, beleza? A valores que vão entrar no lugar do x. Então, ó, eu tenho sempre assim, ó, uma relação de uma função, um conjunto A, beleza? Só para a gente, já que está fazendo uma revisãozinha, uma micro revisão disso aqui. Então, eu tenho lá um conjunto A, um conjunto B. Beleza? Aí, por exemplo, tá? Eu tenho uma bolinha aqui, duas bolinhas aqui. E aí eu tenho uma série... vamos botar aqui que eu tenho duas bolinhas aqui, três aqui. E aí eu vou ter aqui, ó, essa bolinha, por algum motivo, vai obedecer uma lei, vai sair desse pontinho e vai vir para esse outro. Essa daqui vai sair desse pontinho e vai vir para esse outro. Beleza? Obedecendo uma lei de formação, que é alguma coisa nesse sentido aqui, a lei de formação. Tá? Esse conjunto aqui de onde saem as setas são os valores de x, beleza? E aí ele se chama conjunto do domínio, certo? Os elementos que têm o domínio aqui da função vão fazer parte desse conjunto A. O conjunto onde chegam as setas a gente chama de conjunto do contradomínio. Então todos os elementos, esses três bolinhas aqui, são números normalmente. Esses três valores vão fazer parte do meu contradomínio, beleza? E os caras que recebem a seta, que seriam só esses dois valores aqui de cima, que receberam seta, a gente chama de imagem. Então, só para você saber do que a gente está falando. A gente está falando desses valores aqui, ó, que saem a seta, dos valores de x, tá? Aqui são os valores de y que recebem a seta, são os valores que você acha no y, e o b todo são os possíveis valores de y, tá? Então, qual a restrição aqui dentro do conjunto dos reais? Dentro do conjunto dos reais, quando eu vejo uma raiz quadrada, eu não posso ter dentro dela um valor negativo, porque isso não pertence ao conjunto dos números reais. Então, a primeira restrição é essa. Raiz quadrada, dentro dela aqui em cima, não pode ser um valor negativo. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Esse carinha aqui não pode ser negativo, significa que ele tem que ser positivo. Beleza, mas eu não falei nada a respeito do zero. Existe a raiz de zero? Existe. Então, você vai pegar e vai considerar isso. Então, ó, você vai ter valores positivos, valores maiores que zero, ou iguais a zero. Então, quando você vê uma raiz quadrada, o que você tem que fazer? Esse cara aqui, ser positivo ou zero. Ele não pode ser negativo, tá bom? E aí, quando tu vai operar isso daqui, você resolve essa inequação como se fosse uma equação normal. Só tem um cuidado quando você vai resolver a equação, que é em relação a quando você multiplica por menos 1, que é esse sinal aqui também inverte, tá? Só para a gente poder guardar isso aí na cachola. O que vai acontecer? Ó? Vai ficar assim, ó, menos x maior ou igual a menos 2, e aí a gente tem que multiplicar isso daqui por menos 1, lembra dessas histórias? E aí quando tu faz isso, esse cara fica positivo, esse cara fica positivo, e esse sinal aqui, ele vai ser invertido. Então, ó, o x vai ser menor ou igual a 2. Beleza? E aí a gente tem essa situação. Isso daqui é a nossa primeira conclusão. Meu x tem que ser menor ou igual a 2. Aí eu vou olhar agora para o denominador da minha fração. Cara. No denominador da fração, a gente tem um problema, que é quando o denominador da fração ele é zero. Você pegar e fazer uma divisão por zero, você não consegue sair do lugar. Né? Então, aqui ó, a gente tem que fazer esse cara aqui, para retirar esse problema, ser diferente de zero. Então, ó, x² menos 8x mais 12, diferente do zero. Beleza? Você resolve isso daqui por soma e produto, né? A gente já fez aí outros exercícios falando de soma e produto. Então, a soma das raízes sempre vai ser o quê? Menos b sobre o a. O produto das raízes, c sobre o a. Beleza? Bhaskara resolve? Resolve também, mas soma e produto aqui é muito mais rápido. Tá? Ainda mais se você estiver bastante acostumado, bastante treinado.
Então, ó, isso daqui vai ficar menos o B. O B é menos 8. Então, fica menos 8 sobre 1, beleza? Dando 8. E o produto fica sendo 12 sobre 1, que dá 12. Certo, galera? Então, aqui a gente começa a olhar para o produto primeiro. Então, eu olho primeiro aqui para o produto. Sempre eu faço assim. Olho primeiro para o produto e vou pensar possibilidades. Pensando possibilidades para a multiplicação de dois valores, que são as minhas raízes, é o produto das raízes. As raízes vão ser multiplicadas e tem que dar 12. Então, eu vou pensar aqui, ó, 1 vezes o 12, valores fáceis, certo? 2 vezes o 6, 3 vezes o 4. Pronto, esses aí são os valores mais fáceis, né? Então, eu tenho essas possibilidades de produto dando 12. E aí eu vou lá na soma agora e analiso. A soma dando 8. Beleza? Desses aqui, ó, se eu somar 1 mais 12, vai dar 13, não vai dar 8. 2 mais 6, opa, 8. 3 mais 4, 7. Então, ó, já sei qual que vai ser. O valor que eu quero é justamente o 2 e o 6. Tá? Eles atendem aos dois critérios que eu estou utilizando. Então, o meu x1 e o meu x2, normalmente a gente chama assim, né? X', x2', depende de como o seu professor ou como você aprendeu aí na época do colégio, né? x1 e x2 vai dar 2 e 6. Beleza? Então, isso daqui. Aí, não acabou, né? Por quê? Não é necessariamente igual a esse negócio. Porque eu estou falando aqui, ó, tem que ser diferente. Eu resolvi como se fosse uma equação de segundo grau normal e tal. E aí, estou aqui analisando como se fosse igual. Só que quando eu falei que tinha que ser diferente desses valores, esses dois caras aqui fazem a minha equação de segundo grau ser igual a zero. Eu não quero que ela seja. Então, ele não pode ser nenhum desses dois valores. Então, o meu x1, meu x2, ou melhor, os meus valores de x, para esse caso aqui, tem que ser diferente de 2 e 6, porque esses valores zeram o meu denominador e eu vou ter um grande problema, porque eu não vou conseguir resolver. Beleza? Então, eu não posso ter o 2, não posso ter o 6. Quando eu junto esse negócio aqui e esse negócio aqui, eu estou falando para você, ó, eu não posso ter 2, eu não posso ter 6. Aqui eu estou falando, é menor ou igual ao 2. Se eu fizer a interseção dessas duas coisas, qual a conclusão que eu vou chegar? Para atender as duas coisas, o meu x vai ter que ser menor. Beleza? Então aqui eu tinha isso aqui e eu estou juntando essas três coisas em uma coisa só. Estou falando do 2 para trás, aqui eu estava incluindo o 2, como tem que ser diferente, eu não vou incluir mais. Então meu x vai ser o quê? Menor que o 2. Cara, isso daqui, representado na forma de intervalo, né? Eu estou falando de uma retinha real, eu tenho 2 nela, beleza? Eu estou falando de valores menores, ou seja, valores para trás, e o intervalo é aberto. Como é que a gente representava isso com esse formato aqui de resposta? O cara está vindo lá da parte negativa, lá do negativão, menos infinito. Vamos lá, menos infinito. Beleza? Indo até o 2, ele para ali. No 2, o intervalo dele é aberto. Por quê? Porque não pode ser menos 2, beleza? No infinito, sempre o intervalo é aberto. Eu não sei exatamente onde vai acabar, então não consigo determinar, beleza? Então, ó, menos infinito ao 2, letra I a resposta. Show de bola? Pessoal, esse aí foi o exercício de hoje, beleza? Se você curtiu, não esquece de apertar o botãozinho de curtir aí o vídeo. Não esquece de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Bons estudos para todos. Fui.